Capítulo 401 Birrimut do Caos. Em uma cena de uma aventura fantástica, Noah e o grupo de celestiais que ele seguiu foram mais fundo nas árvores antigas e agourentas que cintilavam com essência. Os níveis atmosféricos nesta área estavam fora dos gráficos enquanto Noah balançava a cabeça exasperadamente. Quando você se tornar verdadeiramente poderoso no futuro, aventurar-se mais profundamente no reino celestial e cultivar em áreas ricas em essência convergente se tornará a norma. Mas isso somente se você puder lidar com os inimigos que poderá encontrar nessas regiões mais profundas. Aspas. O grão-mestre falou com cuidado enquanto os conduzia através das folhagens e árvores cintilantes, seu olhar olhando ao redor cautelosamente enquanto eles avançavam. Eles já estavam caminhando há algumas horas, estando longe da torre de vigia, onde o navio de guerra principal eles viajaram para cá, estava estacionado. Esteja pronto, já posso sentir a aura de caos começando a permear o ambiente. Diga-me, o que você consegue perceber? Esta pergunta foi dirigida a Athena e Noé enquanto o grão-mestre olhava para eles com a expressão de um professor perguntando a seus alunos. Noah expandiu seus sentidos lentamente enquanto as abundantes linhas do destino em seu corpo vibravam, usando seu poder único para sentir a lei oposta que eles enfrentavam. Parecia que seus olhos estavam se expandindo em múltiplas direções, uma leve onda dourada liberando-se dele no centro enquanto voava para frente. Logo, entrou em contato com algo obscuro e sombrio, algo que parecia selvagem, sua composição mudando constantemente, como se não conseguisse decidir exatamente o que queria ser. Isso é caos? Você consegue sentir isso? O elemento de imprevisibilidade. Um elemento que é sombrio e está em constante mudança, como se nunca pudesse ser dominado. As palavras do grande mestre entraram por um ouvido e saíram pelo outro enquanto Noah continuava a expandir seus sentidos para fora, observando mais dessa energia do caos, pois muito rapidamente, ele se deparou com uma área onde uma quantidade incrível e oposta dessa aura de caos estava reunida. Roar! Um rugido assustador sacudiu o ar ao redor deles enquanto o grão-mestre ria. Você espalhou sua aura muito longe e ela nos encontrou também. Esteja pronto e observe. Estrondo. A sensação avassaladora de poder começou a descer até sua posição enquanto a besta celestial que os havia sentido se aproximava, a aura opressiva que ela liberou fez Noah se sentir sufocado. WAA. A folhagem e as árvores antigas que eram extremamente resistentes foram separadas como nada quando uma criatura magnífica apareceu na frente delas. Os olhos de Noah brilharam com o reflexo desta espetacular besta celestial que tinha uma imensa aura de caos por todo o corpo. O que estava diante dele era algo que só era descrito em histórias, um enorme tigre alado que estava mergulhado em escuridão cintilante por todo o corpo, um rosto feroz com dentes brancos brilhantes e um corpo monstruoso que se aproximava de 60 metros. Tigre do caos alado negro. O nome poderoso deste inimigo flutuava acima de sua cabeça enquanto o sistema planetário continuava a retratar ativamente as informações coletadas em torno de Noah visualmente, a identidade desta monstruosa besta celestial sendo esclarecida. Seu olhar era de extrema crueldade enquanto seus olhos escuros olhavam para o grupo e focavam no grão-mestre, o Birrimut do caos percebendo que esta era a maior ameaça, pois fez algo horrendo imediatamente. Domínio do caos. Estrondo. A voz clara e nítida de uma besta celestial dominadora soou ao redor deles, uma tempestade de energias caóticas começou a florescer. HMPH. O corpo do grão-mestre pareceu ficar maior aos olhos de Noah enquanto este velho enrugado respondia com um movimento próprio. Domínio do destino. Estrondo. Choque. Dos corpos dos terríveis especialistas em expansão de domínio, seus respectivos domínios foram liberados quando um poderoso choque de elementos opostos colidiu entre si e lutou pelo controle. WAA. O ar parecia estar clamando ao resistir à pressão de dois domínios em colisão, os olhos de Noah focando no corpo do grão-mestre e do tigre alado negro do caos enquanto seu coração tremia. Estes eram verdadeiros especialistas em domínio de expansão de domínio. Não sendo alguém que está a meio passo ou mal alcançando, mas sim aqueles genuínos que tinham domínios adequados estabelecidos.
Agora, normalmente, um Behemoth do mesmo nível seria sempre mais poderoso que sua contraparte humana. Então este tigre do caos alado negro deveria ter sido imensamente mais poderoso do que este único grande mestre no auge do reino de expansão de domínio, certo? Errado. Estrondo. A batalha entre os dois domínios foi na verdade a favor do grande mestre, o confronto empurrando lentamente o domínio do caos do tigre do caos alado negro para trás enquanto rugia furiosamente em direção a eles. Observe com cuidado, ó você com destinos nobres. Observe qual seu nível de poder precisa atingir em breve para que você possa viver em todo o seu potencial. As palavras do grão-mestre ecoaram nas mentes de Noé e Atena quando uma luz dourada começou a permear seu corpo. Noa observou atentamente enquanto observava a ascensão de numerosas linhas do destino à superfície do corpo enrugado do velho, sua longa barba branca balançando com o vento enquanto os olhos de Noa se abriam em choque com a aurora de linhas douradas do destino emitidas dele. 100.000, 200.000, 400.000. O que? Esta revelação chocante lembrou Noa do estimado título de Grande Mestre, já que o número de linhas do destino que ele podia contar no corpo deste velho continuava a crescer cada vez mais. Atena olhou para o grão-mestre com um olhar penetrante enquanto uma expressão de saudade aparecia em seu rosto, esta princesa da guerra que estava se aproximando de 100.000 linhas de destino olhando para este poderoso professor à sua frente com paixão. À medida que o confronto entre os dois domínios continuava, Noa contou completamente as linhas do destino reveladas percorrendo o corpo do grão-mestre. O número era ridículo e chocante, este grão-mestre Vredral possuía mais de 600.000 linhas do destino. 600.000, um número chocante quando comparado ao seu, que atualmente era pouco mais de 20.000, e ainda maior que a monstruosa Atena, que se aproximava de 100.000. Mas esta era a força de um grande mestre que estava perto do topo da cadeia alimentar, alguém agindo com alguns outros grandes mestres para controlar a sétima estrela celestial. Este foi o grão-mestre Vredral. Fim do capítulo. Capítulo 402. Um velho flexiona. Golpe da libertação. Um sussurro suave pôde ser ouvido no vento quando as palavras de uma habilidade com a qual Noa estava familiarizado foram lançadas, mas um sentimento diferente se espalhou por toda a área enquanto os céus se dividiam, uma espada dourada primorosamente desenhada que parecia muito corpórea saindo do céu despedaçado com uma aura magnífica enquanto mirava no tigre alado negro do caos que continuava a lutar com seu domínio do caos. Chá! As enormes asas do tigre alado negro do caos bateram serenamente enquanto seu corpo desaparecia em partículas de escuridão, seu domínio sendo apagado como a lâmina da libertação que era vários tamanhos maior e mais física em comparação com o que Noa e Atena poderiam lançar esmagando a área, e queimando qualquer aura de caos nos arredores. WAA. Ventos fortes foram liberados quando as leis opostas do destino e do caos se uniram, o corpo magnificamente escuro e cintilante do tigre alado negro do caos se rematerializando nos céus enquanto olhava para eles com uma expressão semelhante a olhar para formigas. Arme-se com o armamento Imperial e observe o que mais você pode fazer com essas habilidades à medida que acumula mais linhas de destino. O grão-mestre Vredral falou friamente enquanto esticava o pescoço, aparentemente se preparando para dar tudo de si enquanto numerosos guardas empíreos que tinham uma aura selvagem eram convocados, sua presença logo se transformando em raios de luz enquanto eles se moviam para envolver o corpo do velho enrugado. Uma luz dourada brilhante empurrou para fora qualquer aura de caos remanescente quando uma armadura primorosamente desenhada apareceu no corpo do grão-mestre, sua voz soando novamente enquanto ele agora empunhava em suas mãos dois martelos dourados pulsantes. Crixus foi genial o suficiente para ser capaz de mostrar variações nas habilidades do Guardião do Destino, quando ele começou a acumular linhas do destino, mas as possibilidades do que você pode fazer com essas habilidades só aumentam à medida que o número de linhas do destino se transforma em um certo ponto. O velho estava ensinando enquanto lutava, a armadura dourada e as armas que o rodeavam estavam cheias de inscrições rúnicas que normalmente não eram vistas quando Atena ou outros lançavam as habilidades do Guardião do Destino.
Isso era algo alcançável por aqueles com um grande número de linhas do destino, algo que Noah já havia começado a fazer por causa do uso de pontos de habilidade. Estrondo. O tigre alado negro do caos tomou a atmosfera ameaçadora do destino como uma ameaça, seu corpo se expandindo à medida que aparentemente se tornava ainda maior, um ataque sendo lançado de sua boca quando ventos violentos começaram a soprar ao seu redor. Ciclones caóticos. Vum, vum. Numerosos ciclones terríveis de escuridão começaram a avançar em direção a eles. O grão-mestre Vredral olhou para eles com frieza enquanto os outros membros da equipe de exploração do fogo justo eram equipados com o armamento do Guardião do Destino. Quando você chegar a este estágio, você irá ignorar o estágio de usar passivamente as linhas do destino para aumentar seus ataques e... Trum! O corpo do velho parecia tremer de poder enquanto as turbulentas linhas do destino se tornavam tensas e tensas, Noah observando a essência estelar do destino realmente saindo dessas linhas do destino e indo em direção aos martelos em cada uma das mãos do grão-mestre. Torne-se capaz de usar ativamente a força do destino enquanto você assume momentaneamente o controle das linhas do destino em seu corpo e libera pura energia do destino. Estrondo, estrondo. Os martelos dourados em suas mãos acenaram para os ciclones caóticos que se aproximavam enquanto uma cintilante aura dourada do destino disparava deles, colidindo com os ciclones, fazendo-os desaparecer como se não fossem nada. Rugido. O rugido furioso do tigre do caos alado negro pôde ser ouvido enquanto mais ciclones choviam, as luzes brilhantes da energia do destino sendo balançadas pelo grande mestre só aumentavam à medida que a batalha contra o Behemoth do caos estava em pleno andamento. Vocês, seres insignificantes e seu manejo incoerente do destino, aprendam o que significa realmente compreender uma lei. Ignição dos raios desordenados do caos. A voz magnífica do tigre alado negro do caos soou em seus ouvidos enquanto o céu acima deles mudava de cor e escurecia, numerosos raios escuros de luz bloqueavam os céus enquanto eles começavam a correr perigosamente em direção a eles. O domínio do destino, que os envolvia vindo do grande mestre pulsou fortemente, o próprio velho respirando enquanto seu corpo inchava de repente, os martelos em suas mãos aumentavam enquanto ele falava sério. Defender. Os membros da equipe Righteous Fire Exploration seguiram essas palavras imediatamente enquanto seus próprios corpos se iluminavam com habilidades defensivas, Noah erguendo o escudo dourado em sua mão esquerda enquanto cobria a maior parte de seu corpo e se preparava para os raios escuros de luz, abaixo. Estrondo, estrondo, estrondo. A terra tremeu quando os ataques horríveis aterrissaram, o sorrateiro tigre alado negro do caos não lhes deu a chance de reagir quando seu corpo desapareceu nos céus e reapareceu no lado esquerdo, bem ao lado de Boro que estava se defendendo de um raio escuro de luz. Boro. O que? Os membros da equipe rapidamente viraram suas cabeças ao verem a garra montanhosa do tigre do caos alado negro caindo, sabendo que mesmo o forte Boro não seria capaz de resistir a esse ataque astuto enquanto tentavam se mover rapidamente em sua direção. Mas, eles não precisavam, pois neste momento de vida ou morte para Boro, palavras calmas permearam o ambiente enquanto a aura dourada do destino florescia em direção à garra negra que se aproximava. Você está se deixando escancarado, besta. Ampliação. As palavras do grão-mestre Vredral foram acompanhadas por uma lança dourada de tamanho enorme, sua ponta passando alguns centímetros na frente do rosto chocado de Boro enquanto perfurava a garra que se aproximava e aparava, sangue escuro fluindo como neste momento, dezenas de lanças igualmente enormes choveram sobre o atacante Darkwinged Chaos Tiger, pois, sem saber, este poderoso grão-mestre Vredral havia lançado julgamento, sem o conhecimento de ninguém. Rugido. Fim do capítulo. Capítulo 403 a 100%. Pense, pense. Um impacto assustador de lanças brilhando com a essência do destino atingiu o corpo do tigre alado negro do caos enquanto os olhos afiados de um velho monstro seguiam a trajetória da fera que havia sido atingida por seus ataques.
O resto da equipe de exploração do fogo justo reagiu enquanto seus corpos se iluminavam com cores coloridas, suas próprias versões de lâminas da libertação e lanças afiadas do julgamento irrompiam enquanto eles colocavam seus ataques em cima dos do grão-mestre. Rugido. O temível rugido do tigre do caos alado negro irrompeu enquanto seu corpo girava rapidamente no ar, uma tempestade de elementos do caos irrompendo, contaminando os ataques recebidos em camadas com a lei do destino e rapidamente os dispersando. Perto de seu pescoço e no centro de sua garra, enormes cortes estavam abertos enquanto o sangue escuro jorrava livremente, energias escuras contorcendo-se em torno das feridas, mas a essência do destino ainda permanecia e impedia que qualquer cura ocorresse. O domínio do destino que o grão-mestre no reino de expansão de domínio poderia usar se expandiu ainda mais rapidamente quando a aura de caos ao redor do tigre alado negro do caos foi atingida, as cores douradas brilhantes enchendo seu ambiente enquanto os olhos da besta celestial explodiam para fora com elementos ainda mais caóticos. Enquanto uma batalha continuava na região distante do reino celestial contra um Behemoth do caos, uma campanha de massacre logo chegava ao fim no reino infernal enquanto o antigo clone de sangue de Noah se movia com ainda mais vigor. Nas últimas horas, a porcentagem em frente ao título de Lorde Infernal passou constantemente de 90%, o número de pontos de habilidade que ele atualmente também passou de 1.800. Era um conjunto ridículo de números de se imaginar, já que ele se movia ainda mais rápido depois disso, a porcentagem só aumentava mais rapidamente à medida que ele encontrava novas maneiras de atormentar os infernais. Haha Draco, queime todos eles. O jovem dragão que ele estava montando agora havia alcançado o reino do vazio depois de continuar a ser alimentado com os núcleos no espaço expansivo de Noah, que tinha mais de 30 metros, seu tamanho se tornando cada vez mais assustador à medida que pulava de nível sem sentido. Noah até deu a ele um dos poucos núcleos do rank da alma que ele estava salvando para ajudá-lo a alcançar um avanço ainda mais rápido no rank do vazio. Draco ouviu o comando enquanto uma expressão determinada cobria seu rosto assustador, seu peito inchando enquanto ele inspirava e reunia a essência, sua elevação nos céus diminuía enquanto ele acelerava como um trem-bala e então abria suas mandíbulas largas, liberando um ataque extremamente chama intensa. Boom! Deixando para trás estrondos sônicos, Draco voou pelos céus enquanto fazia chover chamas ardentes que atingiram os infernais com velocidade e destruição horrenda, a trajetória de voo do dragão deixando para trás uma linha reta de chamas infernais devorando tudo dentro dele enquanto Noah ria alegremente de o poder de fogo deste animal de estimação. A figura de seu clone se teletransportou da cabeça de Draco quando ele apareceu no meio de infernais em pânico a alguns quilômetros de distância, seu olhar voltado para uma habilidade do King of Ancients, que ele adorava usar recentemente. Blood Raid, 5/5, uma tempestade destrutiva de sangue começa a girar com você no centro, enfurecendo-se com a capacidade de desintegrar todos os inimigos presos dentro dela. Área afetada 300 metros. Sem uma segunda demora e antes que os infernais ao redor pudessem reagir, as palavras escaparam de seus lábios rapidamente. Fúria do sangue, estrondo. Grandes quantidades de sangue irromperam dele quando começaram a girar e se expandir ao seu redor, a velocidade de suas rotações e expansões apenas aumentando a cada milissegundo, pois logo cobriram uma área de 100 metros, e então cobriram completamente 300 metros em uma atmosfera densa de uma tempestade sangrenta que começou a destruir todos os infernais nesta área de 300 metros. Draco parou nos céus com suas poderosas asas estendidas, observando essa tempestade destrutiva de sangue destruir músculos e ossos até o nada enquanto sentia a aura de seu mestre desaparecer daquele local e aparecer em outro lugar novamente enquanto lançava a mesma habilidade, e uma explosão de sangue irrompendo mais uma vez enquanto isso se repetia. Do outro lado do reino infernal, o Arch-Lich Razan convocado ainda estava se movendo com uma legião de mortos-vivos e os poderosos mortos-vivos abissais, enquanto os místicos anciões invocados estavam em outro local, liberando seus ataques mortais que estouraram as cabeças dos infernais como se fossem melancias.
Este ataque coordenado da convocação e do próprio Noah fez com que algo que deveria ter acontecido muito mais tarde se concretizasse mais cedo, a porcentagem do título de Lorde Infernal avançando cada vez mais perto da conclusão. Draco sentiu a aura de seu mestre aparecer acima de sua cabeça mais uma vez enquanto sentia as mãos fortes palpando as energias do éter pousarem em suas escamas, ouvindo as palavras que o faziam tremer com uma sensação de injustiça. Vamos queimá-los de novo. Mestre, minha mana ainda está se recuperando. Draco abaixou a cabeça vergonhosamente enquanto voava pelos céus, apenas jatos de chama saindo de sua boca enquanto ele usava o sopro do dragão inúmeras vezes nas últimas horas, suas reservas de energia quase esgotadas. Este jovem dragão nasceu com um conhecimento inato e sabia o que era bom senso e o que não era. Ver seu mestre usar mana sem sentido como se não fosse nada nos últimos dias o fez perceber a primeira lição em sua curta vida. Meu mestre é um monstro demais que nem mesmo as enormes reservas de um Behemoth dracônico podem ser comparadas. A primeira lição que Draco aprendeu foi que não importa o quanto crescesse, provavelmente nunca alcançaria o nível de ter reservas de mana semelhantes às de seu mestre. O antigo clone de sangue de Noah estava prestes a consolar os sentimentos do dragão que estava se sentindo deprimido quando sentiu uma pequena mudança que revisou completamente e preencheu todos os seus sentidos. Seu olhar rapidamente se voltou para o painel de estatísticas enquanto olhava para a porcentagem ao lado do título. Noah Osmonte, título, S, Senhor Infernal, 100%. Linhagem, Ons, Progenitor Vampiro, Despertar. Linha, S, de Destino, 26.613. Núcleo, S, de Origem, Fogo 2. Vitalidade, Void. Foco, Força, Void. Leis, Água 11%, Espaço 8%, Destino 0,26%, Fogo 12%. Involuntariamente, nos últimos segundos, a porcentagem diante do título de Lorde Infernal atingiu 100%. Fim do capítulo. Capítulo 404 Senhor Infernal. Em determinados momentos, ocorre um evento histórico que mais tarde afetará muitas coisas em grande escala. Às vezes há uma audiência quando tal evento acontece, outras vezes ocorre em um canto desconhecido onde ninguém está realmente lá para contar a história. Mas o principal permaneceu o mesmo, e foi que estes eventos históricos iriam mudar para sempre a forma como as coisas eram, onde os envolvidos nunca poderão trazer nada de volta ao que era antes. No canto desconhecido do primeiro reino infernal, colunas de luzes vermelhas escuras dispararam em todas as direções, sendo seus alvos um ser singular flutuando no ar. Nos céus escaldantes, podia-se observar o grande corpo de um Behemoth de fogo dracônico sendo afastado por essas colunas vermelhas de luzes enquanto liberavam uma energia inviolável que era direcionada para uma única figura. À distância, os corpos misteriosos de 3 anciões olhavam para esta cena com luzes brilhantes, seus olhares eram chocantemente capazes de entender o que estava acontecendo. Sua intrusão foi acompanhada por um Artilish que voou em um Bone Dragon, uma legião de mortos-vivos seguindo de perto enquanto eles simplesmente olhavam pacientemente enquanto seu mestre passava por uma transformação. No momento em que a porcentagem próxima ao título de Lorde Infernal atingiu 100%, essas brilhantes colunas de luz dispararam de todos os cantos do reino infernal enquanto mantinham o antigo clone de sangue de Noah no lugar, uma energia única sendo passada através dessas colunas e para dentro, o clone, onde esta energia então atravessou o espaço e começou a seguir a conexão invisível que permitiu Noah usar este clone como uma extensão de seus próprios membros. Esta energia na verdade seguiu essa conexão quando começou a entrar em seu corpo principal que estava a uma distância intransponível em o reino celestial e atualmente lutando contra um Behemoth do caos. Estrondo. O corpo principal de Noah sentiu um choque chocante quando a energia atravessou milhões de quilômetros através do espaço e começou a envolver seu núcleo, seus pensamentos se movendo rapidamente enquanto ele concentrava sua atenção na habilidade do progenitor vampiro, origem única, enquanto ele rapidamente começou a encobrir a energia única que ameaçava explodir de seu corpo.
O rosto do grão-mestre Vredral, que estava focado no tigre alado negro do caos, virou-se para Noah momentaneamente enquanto ele piscava para afastar a confusão, seus sentidos quase captando algo perigoso que ele havia sentido algumas vezes antes. Rugido. O contra-ataque da besta celestial recuperou sua atenção enquanto ele coordenava os movimentos da equipe de exploração do fogo justo, seus ataques voando enquanto eles corajosamente mudavam de posição constantemente enquanto enfrentavam o imprevisível Behemoth do caos. Durante a luta, a voz de Athena ocasionalmente soava enquanto ela mesma dirigia seus companheiros de equipe, seus olhos brilhando com uma cor única enquanto ela lia os movimentos desta fera poderosa com facilidade. Noah manteve o ritmo da batalha enquanto sua mente e corpo estavam passando por uma mudança horrível, a energia ameaçando se espalhar a qualquer momento enquanto ele continuava despejando mana na habilidade, origem única, para ter certeza de que o que ele mostrava fora de seu corpo era apenas a energia e aura de um celestial e nada mais. A energia que atravessou o espaço do clone no reino infernal e em seu corpo envolveu sua própria origem, o grande núcleo de origem azul que tinha listras douradas começando a ganhar numerosas listras vermelhas que rapidamente tomavam conta com o passar dos segundos. Além dessa energia única mudando seu núcleo, uma parte dela veio à sua mente quando um grande influxo de memórias exclusivas apenas daqueles que ganharam o título de Senhor Infernal foram empurrados para os recantos mais profundos de suas memórias. No reino infernal, os raios vermelhos de luz apenas se intensificaram enquanto o corpo principal de Noah estava empurrando para baixo qualquer mudança de exibição através da origem única. A extensão de seus membros, que era o clone, experimentou as mudanças completas como todas as habilidades de transformação que foram o elenco foi cancelado, a pele clara e pálida mostrando-se brilhantemente e sigilos rúnicos vermelhos começaram a correr abaixo deles. A mudança mais proeminente estava acima de sua cabeça, onde se podiam ver numerosas saliências ascendentes que lentamente se formavam na forma de uma coroa. Tal coroa só era aparente em outros 8 seres, e era uma coroa que representava um grande significado. Estrondo. O influxo de energias e memórias só continuou com o passar do tempo, o clone continuou a passar por mudanças visíveis conforme o corpo principal de Noah passava por mudanças ocultas, o contínuo fluxo de poder também começou a aumentar sua classificação conforme as algemas do reino do vazio começaram a ser quebradas, afastados sem sequer o uso de absorver um grande número de núcleos. Quanto mais segundos se passavam, mais memórias profundas entravam na mente de Noah, já que sua expressão era de choque no início, depois tornou-se severa e, por fim, tornou-se fria. Isso foi melhor retratado pelo antigo clone de sangue, pois quanto mais as memórias continuavam a surgir, mais fria sua expressão se tornava quando um segredo chocante foi revelado a Noah. A galáxia Novus. A expansão da luz, a expansão das trevas e a expansão letales que residem nela. Os infernais, os celestiais e os terrores que se moviam dentro dele. Memórias que foram reservadas exclusivamente para os seres especiais conhecidos como senhores infernais continuaram a fluir na mente de Noah enquanto a expressão fria do antigo clone de sangue continuava a ficar mais fria, sua boca deixando escapar uma única palavra que parecia descrever seu tumultuado estado mental, neste momento com este fluxo de novas informações. Porra! Neste momento em que o processo de coroação de um novo senhor infernal começou, os seres verdadeiramente poderosos em toda a galáxia Novus chamaram a atenção enquanto olhavam através das vicissitudes do espaço e em direção a uma certa localização. Da expansão da luz à expansão das trevas, e até mesmo a muito mais ampla expansão de letales, numerosas auras despertaram durante este breve período de tempo enquanto sentiam as marés de mudança se aproximando. Fim do capítulo. Capítulo 405 Sinais de uma nova era. Entre as múltiplas estrelas celestiais, aqueles que foram considerados nas posições mais altas foram os que receberam o sinal primeiro, sendo o seu poder aquele que acumulou os numerosos benefícios que todos aqueles abaixo deles trouxeram. Pelos celestiais que influenciaram uma pequena porção da expansão da luz, o aumento na compreensão do destino e das linhas do destino iria para aqueles que foram responsáveis por iniciar tal evento.
Pelas missões transmitidas para destruir mundos ou salvá-los, pelas mudanças recentes que permitiram que os habitantes que viviam na expansão da luz entrassem no reino celestial, todos esses eventos tiveram sua própria causa e efeito, a influência do destino eles produzidos sendo absorvido ao máximo por aqueles que realmente iniciaram todas essas coisas. Assim, os chefes das numerosas estrelas celestiais sentiram primeiro a ascensão significativa e rápida do elemento caos, suas habilidades extremamente proficientes na detecção de mudanças abrangentes, especialmente aquelas que tratavam de leis. Mas além desses poderosos grão-mestres que estavam no topo dessas estrelas celestiais, havia também alguns seres que estavam acima deles, 3 para ser mais preciso. Eles seriam considerados os chamados fundadores da organização celestial, os seres que possibilitaram que os celestiais estivessem onde estão hoje. Um estava acorrentado em uma gaiola dourada sob uma determinada estrela, outro estava em um local desconhecido e o último, estava relaxando em uma atmosfera paradisíaca nas profundezas do reino celestial. Nesta atmosfera paradisíaca onde a aurora mística da essência coagulante era abundante, um único homem que parecia estar no auge da sua vida estava deitado sobre a cabeça de uma criatura montanhosa de algumas centenas de metros de altura. Esta criatura era de fantasia, comumente ouvida como uma fera mítica com um chifre branco brilhante projetando-se de sua cabeça e expansivas asas brancas se expandindo em suas costas. Sendo uma mistura de Pégaso e unicórnio, este monstruoso birrimute celestial chamado Alicórnio caminhava inexpressivamente enquanto este único ser sentava-se confortavelmente em cima de sua cabeça. O ser em questão, um dos 3 fundadores dos celestiais, tinha um largo sorriso aparecendo em seu rosto calmo enquanto suas habilidades mostravam a indicação de que a vinda de um novo senhor infernal que todos esperavam havia realmente se concretizado mais rápido do que o previsto. O fundador cruzou os braços pensativo enquanto inúmeras informações apareciam em sua mente, algumas palavras saindo de sua boca que só ele teria conhecimento. Bem, pelo menos está se tornando um pouco mais emocionante mais uma vez. Ele usou a palma da mão para dar um tapinha na cabeça do enorme birrimute em que estava, uma energia única disparando de suas mãos e entrando facilmente na pele grossa do alicórnio enquanto ele falava com um tom entusiasmado, o significado do evento que acabara de ocorrer aparentemente não o incomodando nem um pouco. Cavalo, vamos encontrar outro de seus irmãos mais novos para almoçar. Já se passaram alguns dias desde que provei um gigante supremo. Um rugido vazio foi liberado do alicórnio enquanto ele seguia o comando dado, seu enorme corpo se transformando em sombras de luzes douradas cintilantes enquanto avançava a uma velocidade ainda mais rápida que a luz, penetrando ainda mais fundo no reino celestial. Na expansão Letalis, uma massa em movimento de um ser que era do tamanho de grandes planetas tinha seus olhos vermelhos olhando em uma determinada direção. À medida que se movia pela vastidão do espaço, seu terrível poder se expressava como uma massa rodopiante de elementos destrutivos e o éter pulsava a partir dela. Pode-se observar claramente a cor azul-púrpura do éter iluminando grandes seções do corpo deste ser, tentáculos e antenas do tamanho de estrelas apenas parecendo muito mais aterrorizantes sob esta luz. Os olhos vermelhos esbugalhados eram os que mais atraíam alguém, contendo um encanto e um terror únicos que poucos conseguiam suportar. Esses olhos vermelhos aparentemente brilharam com emoções conflitantes enquanto um pensamento passava pela mente desse ser. Essa coisa era mesmo necessária para você fazer. O que exatamente você espera alcançar com todos esses eventos? Os pensamentos do ser sempre adormecido foram despertados brevemente ao sentir a ascensão do último senhor infernal, sabendo que isso indicava uma nova era na galáxia Novos, onde as coisas começariam a se mover novamente em uma determinada direção. Da última vez, este ser, este terror, interferiu e realmente pôs fim a uma era. Acabou com a guerra dos justos, pois esperava que a direção das coisas pudesse ser diferente, mas parece que eles ainda estavam caminhando na mesma direção. Muito bem, faça o que você deve. Não haverá interferência minha desta vez, mesmo que todas essas criaturas ignorantes se matem.
Seus pensamentos pararam quando seus olhos vermelhos olharam para cima, onde mesmo aqueles que tivessem conhecimento nunca seriam capazes de entender exatamente o que ele estava olhando. Estrondo. Uma temível autoridade, que se estendeu por dezenas de milhares de quilômetros, se espalhou enquanto retornava à sua tarefa, movendo-se pela expansão Letalis enquanto seus olhos vermelhos gradualmente se fechavam novamente. Em lugares mais distantes do espaço, em outros lugares, uma criatura do tamanho de um planeta igualmente enorme, que possuía uma fisiologia diferente da mencionada acima, também tinha pensamentos semelhantes, sua atenção eventualmente voltando-se para o que estava fazendo anteriormente. Esta foi apenas mais uma das muitas criaturas verdadeiramente poderosas que notaram a coroação do último Senhor Infernal e sentiram o início de uma nova era, cada uma dessas criaturas poderosas tendo seus próprios pensamentos enquanto sentiam as mudanças e se preparavam ou voltavam para o que queriam, estavam fazendo com calma. No primeiro reino infernal, o antigo clone de sangue continuou a sentir as mudanças pelas quais ele e a fisiologia do corpo principal estavam passando, uma coroa vermelha estelar criada a partir de suas próprias saliências em sua cabeça, repousando grandiosamente acima dele. Ele possuía um encanto diabólico enquanto sentia seu corpo principal entrando de forma estável no reino do forjamento da alma, a aura do clone também mudando. Ele começou a sentir as leis do reino infernal envolvendo-o enquanto experimentava algo que o avanço da aberração havia tentado fazer meses atrás, antes de sua vida ser encerrada por Atenas. O clone estava ascendendo do primeiro reino infernal para aquele acima dele, onde residiam vários lordes infernais. Fim do capítulo. Capítulo 406 Conhecimento chocante. À medida que a coroação do último Senhor Infernal se aproximava do seu término, um olhar severo se deparou com o grão-mestre Vredral quando ele finalmente percebeu esta ascensão avassaladora do caos. O rosto de Atena mudou alguns segundos depois, seu rosto também ficando sombrio enquanto ela olhava para o grão-mestre em busca de confirmação. Rugido. O tigre alado negro do caos continuou a ser atingido por múltiplos ataques, pois neste momento, o poder do grão-mestre Vredral começou a aumentar descontroladamente, chovendo ainda mais ataques enquanto ele utilizava os martelos dourados em suas mãos para liberar a mortal essência do destino. Temos que encerrar isso, algo aconteceu. Sua energia borbulhou enquanto enormes lâminas de libertação perfuravam os céus, suas bordas mortais apontando para o Behemoth do caos mudando rapidamente de posição enquanto ele continuava a ser invadido pelos ataques dos membros da equipe de exploração do fogo justo. O corpo de Noah também começou a aumentar em poder, pois no meio de tudo isso, quando seu corpo entrou no reino do forjamento da alma, ele usou origem única, para retratar um avanço ocorrendo neste exato momento, enquanto a essência que seu corpo exalava continuava a subir, e atravesse a parede do Void Rank. Uma expressão de surpresa apareceu no sombrio grande mestre enquanto ele assentia. Bom, continue, estrondo. A batalha feroz continuou enquanto mais ataques choviam, o próprio Noah entrando oficialmente no reino do forjamento da alma aos olhos dos celestiais enquanto seu clone ascendia de um reino infernal para outro. Os 5 reinos infernais estavam espalhados por uma ampla área na galáxia Novos. O nível mais baixo, o primeiro reino infernal, tinha seu portão na expansão da luz. O segundo reino infernal estava localizado na expansão das trevas, o quarto estando na fronteira da expansão das trevas e da luz. Os 2 reinos infernais restantes, onde residiam os infernais e lordes infernais mais poderosos, estavam localizados na expansão Letalis, que estava cheia de perigo e mistério. O clone de Noah ascendeu ao segundo reino infernal que estava localizado na expansão negra, seu corpo abrindo os olhos e espalhando seus sentidos enquanto ele se encontrava em céus familiares que pareciam conter um toque de diferença. A atmosfera circundante era muito mais densa que a do primeiro reino, e ele podia observar enormes estruturas à distância que pareciam cidades imponentes e diabólicas. O número de infernais não era tão grande quanto nas multidões de fracos no primeiro inferno, mas ele podia sentir a aura de muitos infernais do vazio e do Rank alma nas redondezas. Antes mesmo de se orientar,
Ele sentiu o rápido aparecimento de uma aura de dois seres poderosos correndo em direção à sua posição. O poder que ele sentia deles era algo que ele nunca tinha visto antes. Era um nível de poder não no reino de expansão da alma ou de domínio, mas no reino acima disso. Esses dois lordes infernais que estavam no segundo reino infernal e considerados dois dos lordes infernais mais fracos estavam de pé de forma estável no auge do ranking mundial. Do vazio à alma, da alma ao domínio e, finalmente, do domínio ao ranking mundial. Uma classificação onde os seres neste estágio tinham singularmente o poder de destruir mundos. Estes foram os dois primeiros seres neste nível que Noah conheceu, e eles eram os lordes infernais classificados em sétimo e oitavo. A chegada deles foi anunciada grandiosamente enquanto seus corpos pulsavam com um poder que Noah agora achava familiar, esse poder sendo a essência única dos infernais que ele estava apenas absorvendo, mas agora também se tornou parte dele. Os corpos dos lordes infernais liberam uma atmosfera única, pois ele mal conseguia perceber um campo opressivo de poder e caos que sempre o cercava, fazendo com que qualquer ser que se aproximasse sentisse uma sensação de sufocamento. Meu Deus, o novo Senhor na verdade não é totalmente um infernal, e é especialmente fraco. A mulher curvilínea que segurava uma coroa pronunciada semelhante a Noah e a outra figura ao seu lado falaram, suas palavras sensuais enquanto seu corpo curvou-se magnificamente enquanto ela falava. Suas palavras pareciam sensuais, mas seu poder era surreal, pois Noah sabia que a identidade dos dois seres à sua frente eram verdadeiros lordes infernais. Ele acenou com a cabeça em direção a eles enquanto prestava homenagem, a mulher sorrindo enquanto a figura diabolicamente bonita do Lorde Infernal masculino parecia rude enquanto olhava para ele de cima a baixo antes de falar. Eu não me importo com o seu poder agora, apenas se você entende o seu papel no futuro. Você sabe por que está aqui? Uma pergunta simples que qualquer um se depararia ao longo de suas vidas foi feita, o antigo clone de sangue de Noah balançando a cabeça com um rosto impassível enquanto enfrentava esses seres de imenso poder. Ele não tinha medo deles, pois as muitas memórias que obteve no momento em que se tornou um Lorde Infernal lhe contaram muitos segredos chocantes, e ele sabia que esses dois seres à sua frente nunca iriam machucá-lo. A pergunta que fizeram foi sobre o status que ele obteve no momento em que o título de Senhor Infernal foi totalmente seu, e a existência única que ele se tornou por causa disso. Sim, conheço meu papel extremamente bem e estarei agindo para aumentar rapidamente o nível do meu reino para que possa estar pronto para realizar o que é esperado de mim. O Lorde Infernal masculino finalmente acenou com a cabeça com alguma boa vontade, seu corpo desaparecendo em partículas de luz, pois isso era tudo que ele precisava ouvir. O sensual Lorde Infernal permaneceu enquanto ela olhava para Noah com olhos brilhantes, e ele retornou o olhar dela enquanto pensava sobre a verdadeira identidade dos Lordes Infernais, e exatamente qual seria seu papel agora. Ao comparar a identidade dos infernais e dos numerosos outros seres de inúmeras raças que ele encontrou ao longo dos meses, eles poderiam ser considerados duas formas de vida opostas. Ele era uma forma de vida que estava oposta aos infernais há alguns minutos, mas desde que assumiu o título completo de Senhor Infernal, ele se tornou um híbrido de outra coisa. Essa identidade veio com muitos segredos que mudaram completamente seus pontos de vista e noções percebidas, afetando especialmente como ele se moveria a partir de agora, pois entre as muitas informações chocantes que ele encontrou, uma delas lhe dizia o principal propósito da criação, dos infernais. Esse propósito que ele agora tinha que cumprir, era destruir. Ah, pequeno senhor, vamos conversar um pouco. Diga-me como um ser como você alcançou uma existência especial como a nossa enquanto estava neste nível. Venha, ó, e me chame de Azula. O poderoso Lorde Infernal no ranking mundial sorriu amplamente enquanto abria os braços e puxava o clone de sangue de Noah para frente, indo em direção a um dos muitos grandes castelos espalhados pelas cidades de aparência antiga neste reino infernal. Fim do capítulo. Capítulo 407 Propósito. Ao longo das dragas da história, os seres conhecedores sabiam que os infernais chegaram ao conhecimento de todos na Batalha dos Justos, enfrentando os celestiais,
pois nesta batalha, um dos lordes infernais mais fracos caiu. Desde que a batalha terminou pelo monstruoso terror, as coisas estiveram em constante estado de conflito enquanto os infernais enfrentavam as forças dos celestiais ao lado dos seres da expansão negra. Um lado aparentemente representava a ordem e o equilíbrio, o outro foi criado para o caos e a destruição. Mas, as muitas memórias que Noah recebeu contaram-lhe uma história maior do que apenas isso. Os infernais e os celestiais, o reino celestial, ou realmente seu verdadeiro nome, o reino central que está mais próximo do verdadeiro centro da galáxia Novus, e das muitas criaturas que estão sendo cultivadas dentro dele. Eles estavam todos conectados. Os seres chamados de fundadores simplesmente se autodenominaram celestiais, e também nomearam o reino que encontraram como seu, simplesmente chamando-o de reino celestial. Mas a verdadeira identidade deste reino era algo muito mais grandioso, algo que os celestiais não reivindicavam e não podiam reivindicar. Mas foi por causa deste reino que eles conseguiram obter as poderosas técnicas e tesouros que os colocaram na posição de poder que ocupam hoje. A maneira como eles usaram esse poder, passou a ir diretamente contra as leis universais, e assim surgiram os infernais. Sua ascensão foi um efeito singular das ações dos celestiais, a geração de múltiplos reinos infernais em toda a galáxia Novus surgindo com o único propósito de equilibrar o fluxo do destino e do caos. Os infernais representavam o caos e a destruição, mas seu verdadeiro propósito era na verdade algo que os celestiais regularmente falavam como um de seus principais ideais. O verdadeiro propósito dos infernais era realmente trazer de volta a ordem e o equilíbrio originais que estavam sendo gradualmente derrubados pelos celestiais. Isso foi exatamente o que alguns dos conhecimentos chocantes que o privilégio do título de Lorde Infernal lhe disse, as informações que reformulavam sua visão de mundo e inúmeras possibilidades de como ele se moveria no futuro já estavam florescendo em sua mente. Por enquanto, ele seguiu e ouviu as palavras do sétimo Lorde Infernal Azula, enquanto procurava a descrição do título do Lorde Infernal que não era mais um símbolo incoerente. Senhor Infernal, variante, uma existência especial nascida para a destruição e o caos, tudo para trazer de volta o equilíbrio. Ao detentor deste título é concedido um conhecimento poderoso sobre a verdadeira natureza da galáxia Novus, mas existem restrições que os impedem de agir com base neste conhecimento, pois permanecem estritamente dentro dos limites do seu propósito. Este título variante torna o usuário uma existência única que contorna essa restrição. Dentre os abundantes conhecimentos obtidos, o usuário obteve o cultivo e as técnicas marciais para a lei suprema do caos. Uma longa descrição de imensas proporções exposta diante de seus olhos enquanto muitas das coisas que ele sabia eram afirmadas, todas as informações fluindo por sua mente também indo em direção aos sistemas planetários, pois eles próprios haviam adotado uma atmosfera sombria. O título de Senhor Infernal trouxe consigo conhecimento e uma entidade especial, mas também trouxe a Noah o presente de algo que apenas os celestiais tiveram o prazer de desfrutar nos últimos milhares de anos. Também deu a ele algo que era único no reino celestial, uma herança do discípulo do caos. Esta herança teria sido algo que ele teve que procurar e enfrentar perigos horríveis da região para onde os poderosos behemoths do caos se moviam, mas o título de Senhor Infernal concedeu esta herança como um subproduto. É preciso saber que esta era uma herança no nível de uma lei suprema, e provavelmente estava no mesmo nível da herança que os fundadores celestiais encontraram no reino celestial, o mesmo nível de técnicas que eles usaram para fortalecer, nos últimos milhares de anos. No entanto, agora, Noah obteve um nível semelhante de técnicas, e sua espada apontada para eles tornou-se ainda mais afiada quando ele recebeu uma diretriz mais clara como um Lorde Infernal. Mas, ele também ganhou uma melhor compreensão dos poderes dos seres com quem brincava. Ele sabia que os lordes infernais mais fracos neste segundo reino infernal estavam no ranking mundial, o Lorde Infernal de nível intermediário no reino acima disso, e o Lorde Infernal mais forte que ocupou o primeiro lugar estava 2 reinos acima do ranking mundial.
Este era apenas o lado dos infernais em que ele estava agora, e o pensamento aterrorizante de perceber era que mesmo com tal força, na batalha de mais de 1000 anos atrás, um senhor infernal ainda havia caído enquanto enfrentavam seus inimigos, os celestiais. Isso mostrou o poder horrendo que os celestiais carregavam, especialmente para os fundadores que estavam no auge desta organização. Isso fez Noah perceber que não importa o quão rápido ele pensasse que estava avançando, não importa o quão rápido ele avançasse na hierarquia, ele ainda era total e completamente superado por esses seres poderosos que estavam vivos e se cultivando há milhares de anos. Ele nem chegou perto de igualar a força de um único grande mestre celestial que tinha mais de 600.000 linhas do destino, suas próprias linhas do destino totalizando apenas 26.000. Isso sem mencionar a criatura, o ser que estava no topo dos celestiais e os milhões de linhas do destino que eles possuíam. Essa percepção fez Noah mudar sua mentalidade em relação ao ritmo de progresso, jogando fora qualquer tipo de orgulho ou sentimento de realização que tinha por ter chegado tão longe no espaço de alguns meses. Sim, ninguém subiu tão rápido quanto ele no poder. Ninguém acumulou as conquistas que obteve, sendo a mais recente a obtenção do título de Senhor Infernal ainda mais única. Mas, na grande escala das coisas, enquanto ele olhava para as muitas lembranças chocantes que esse título trazia, ele estava extremamente fraco. Então ele continuou examinando os numerosos grupos chocantes de informações enquanto planejava um plano de avanço no futuro que deixaria para trás a velocidade com que ele vinha avançando até agora. Ele ocasionalmente se considerava poderoso ou dominador enquanto caminhava e até começava a ameaçar entidades no nível dos planetas. Ele achou que isso era uma grande conquista, mas existiam especialistas como esses dois lordes infernais no ranking mundial que tinham a capacidade de destruir planetas. Não, ele não era poderoso, ele não foi dominado, ainda não, nem de longe. Seus olhos brilhavam com um brilho perigoso enquanto ele deixava de lado seus velhos pensamentos tolos e olhava as coisas em uma escala maior. Por que sentir uma sensação de realização por estar conectado a alguns mundos? Por que ficar feliz por dominar apenas 0,26% da lei do destino e acumular apenas 26.000 linhas do destino? O que o impedia de se mover ativamente para se conectar a dezenas, centenas de mundos? O que o impedia de usar o seu sistema planetário único e de encontrar novas formas de aumentar rapidamente o seu domínio das leis? O que o impedia de realmente se tornar dominado? Estrondo. Parecia que uma represa havia se rompido em seu coração à medida que ambições e objetivos intensos brotavam. O novo conhecimento chocante que ele obteve causou algo que mesmo ele não conhecia completamente os efeitos. Fim do capítulo. Capítulo 408, Discípulo do Caos. Meu Deus, você mal está prestando atenção em mim. O poderoso Senhor Infernal na frente dele falou fazendo beicinho enquanto Noah era tirado de seus pensamentos e olhava para ela se desculpando. Peço desculpas, irmã mais velha Azula. O que você estava dizendo? Eu pedi a você sua história, sua jornada até agora. Eu também tenho que atribuir a você sua própria legião infernal, mas isso é para mais tarde. Venha, me esclareça enquanto saboreamos um pouco de comida. O Lorde Infernal Azula fez sinal para Noah segui-la até um dos enormes castelos que Noah podia ver nas cidades antigas abaixo dele, infernais comportados movendo-se respeitosamente enquanto se aproximavam. Sua cabeça estava cheia de uma variedade de pensamentos enquanto ele se movia para entreter este poderoso Senhor Infernal primeiro, optando por agir um pouco mais tarde enquanto reunia seus pensamentos e finalizava seus planos. No Reino Celestial, a batalha entre o Tigre do Caos Alado Negro estava chegando ao fim quando um furioso grande mestre Vredral lançou lâminas de libertação e julgamento consecutivas sobre a fera, os avisos oportunos de Atena sobre seus movimentos e outros ataques mortais, ataques do agora Soul Rank Noah e outros membros da Righteous Fire Exploration Team causando ainda mais danos a esta Chaos Beast. Rugido. Ele soltou seu último rugido desafiador quando o domínio do destino que o grão-mestre Vredral liberou o dominou, uma última lâmina da libertação singular descendo para tirar sua vida. Estrondo.
O silêncio reinou na região enquanto apenas a aura brilhante do destino permanecia no ar, Noah sentindo numerosas linhas do destino descendo sobre os corpos de todos os celestiais ao seu redor enquanto observava a maneira mais rápida com que os celestiais aumentavam suas linhas do destino. O rosto do grão-mestre Vredral ainda estava sombrio enquanto ele flutuava no ar, seu corpo desaparecendo em partículas de luz enquanto ele deixava uma mensagem. Algo urgente ocorreu. Disseque e divida o Behemoth antes de retornar cuidadosamente para a torre de vigia, não deve haver nenhum outro Behemoth de elite por perto. Boro, explique os meandros dos materiais de um Behemoth do caos e das linhas do destino para os discípulos juniores. Ele deixou para trás uma equipe cansada de exploração Righteous Fire que acenou com a cabeça com expressões tensas enquanto ele saía, Boro assumindo o comando enquanto começava a explicar um conceito que Noah realmente conhecia profundamente agora por causa de um título recente. Desta vez tratou das duas leis supremas do destino e do caos. O caos é diametralmente oposto ao destino, então sempre que um domina o outro, aumenta o número dos respectivos seres envolvidos. Boro falou enquanto se movia rapidamente, os outros membros do grupo ajudando quando começaram a usar suas habilidades para dividir a fera monstruosa em múltiplas porções. Quando derrotamos as feras do caos, nossas linhas do destino aumentam rapidamente. Isso também se aplica ainda mais quando purificamos a imensa essência do caos entrincheirada em seus corpos depois, sendo esta uma das maneiras mais eficientes de acumularmos mais linhas do destino. Noah ouviu atentamente enquanto contribuía para o projeto, a fera montanhosa logo sendo cortada em pedaços enquanto todos tomavam sua porção, seus olhares se voltando na mesma direção em que o grão-mestre desapareceu enquanto voltavam. Eles também sabiam que algo sério havia acontecido. Boro continuou explicando sobre o uso dos materiais dos Behemoths do caos enquanto Noah usava essas informações e as comparava com o que ele sabia agora, algumas possibilidades se formando enquanto ele pensava sobre a técnica de cultivo que obteve depois de se tornar um Lorde Infernal. O primeiro foi semelhante a Fatis Disciple e Disciple of Fire. Discípulo do Caos, uma técnica voltada para o cultivo da lei suprema do caos. Concede ao usuário a habilidade de cultivar partículas do caos e formar um campo do caos. Palavras sucintas apareceram em seus olhos enquanto a equipe de celestiais lentamente voltava, sua atenção voltada para os diferentes aspectos dessa habilidade única que a diferenciava das duas primeiras técnicas de cultivo do tipo lei que ele obteve. O discípulo do fogo concedeu-lhe um núcleo de origem do fogo, o discípulo do destino concedeu-lhe linhas do destino, enquanto este discípulo do caos concedeu ao seu usuário um campo do caos. Ele pensou na sensação opressiva de força que os senhores infernais liberavam, especialmente em seus arredores, que sempre pareciam sufocantes para qualquer um que se aproximasse enquanto ele olhava ainda mais para o campo do caos. Campo do caos, um campo criado a partir de partículas únicas do caos, concedendo ao seu usuário o reforço da lei do caos passiva e ativamente quando qualquer habilidade é lançada. Ataques reforçados com o elemento caos contornam a maioria das defesas e reduzem diretamente a vitalidade dos oponentes. Uma expressão pensativa apareceu no rosto de Noah enquanto eles continuavam avançando no reino celestial, sendo seu clone quem estava prestes a testar esta técnica de cultivo única no mesmo nível daquela em que os celestiais estavam em mãos. De volta ao segundo reino infernal, o antigo clone de sangue olhou para o Lorde Infernal Azula enquanto eles desfrutavam de uma variedade de alimentos únicos que ele nunca havia visto antes. Além de receber uma legião e aumentar minha força no futuro próximo, o que mais farei? O rosto diabolicamente bonito de Azula virou-se para o lado com esta pergunta, sorrindo amplamente enquanto respondia. Uma carta de convocação do primeiro Lorde Infernal provavelmente chegará para você em um futuro próximo, detalhando uma missão específica para você realizar. Espere pacientemente por isso enquanto você cultiva, pequeno senhor. O poderoso Lorde Infernal respondeu com uma voz sensual, Noah assentindo enquanto se preparava para se mover. Então terei que ser indelicado e primeiro me familiarizar com meu novo poder. Obrigado pela excelente recepção.
Ele se curvou em direção ao curvilíneo Lorde Infernal, que respondeu sem perder o ritmo. Ora, é claro, você pode morar no castelo bem próximo a este por enquanto eu preparo as coisas. E se você precisar de alguma coisa, é só pedir. Seu rosto permaneceu respeitoso e impassível quando essas palavras foram liberadas do Senhor Infernal, curvando-se enquanto ele saía de um grande castelo e ia em direção a outro. Ele simplesmente tinha muitas coisas em mãos para sequer pensar em qualquer outra coisa atualmente, e ele tinha que começar imediatamente. Cultivando a lei suprema do caos, a lei suprema do destino, a lei do fogo e muitos outros objetivos que até agora eram apenas ideias e não transformados em ação. Ele saiu para começar sua longa lista de gols, deixando para trás um sorridente Senhor Infernal, cujos olhos brilhavam enquanto olhava para suas costas. Um Lorde Infernal, ainda não realmente, Fim do capítulo. Capítulo 409 Linhas do Destino e Partículas do Caos. O antigo clone de sangue de Noah desceu sobre um dos grandes castelos que estavam presentes nesta metrópole de aparência diabólica no centro do segundo reino infernal, os poucos infernais presentes dentro dele curvando-se respeitosamente para ele enquanto sua aura parecia inviolável para eles. Esta era a aura de um Lorde Infernal e trazia muitos aspectos positivos, mas também vários aspectos negativos. O maior ponto negativo atualmente era que Noah poderia ser classificado como um infernal, e de alto escalão, o que fazia com que ele não pudesse obter a energia única na forma de pontos de habilidade que só estava disponível quando seres de existências polares opostas derrotaram uns aos outros na galáxia Novos. Quando os celestiais e outros seres da galáxia Novos entrassem em um reino infernal para caçar os infernais, eles receberiam esta energia única à medida que seu poder e compreensão fossem aumentados. Quando os infernais os derrotassem, eles também aumentariam rapidamente à medida que sua classificação aumentasse. A obtenção do título de classificação infernal efetivamente fez de Noah uma existência especial que agora não ficava nem de um lado nem de outro, sendo na verdade uma existência híbrida que tirou essa característica única, mas lhe concedeu muito mais. Mas isso também significava que os pontos de habilidade que ele tinha atualmente estavam limitados a esse número, seu olhar olhando para os pontos de habilidade gerais que pairavam um pouco acima de 2000, use bem os pontos de habilidade e não os desperdice, usando-os permanentemente para maximizar a proficiência das habilidades. Mas ele não se preocupou, pois sabia que em um futuro distante, havia algo que ainda lhe proporcionaria algo na mesma linha de pontos de habilidade. Ele concluiu seus pensamentos quando entrou em um grande salão do castelo, os infernais presentes fechando as portas quando ele finalmente teve tempo para si mesmo. Ele pensou no primeiro reino infernal, onde Draco permaneceu sozinho, Noah enviando ao jovem dragão uma mensagem telepática para continuar caçando os infernais que surgiam constantemente para aumentar seu poder. Ele seria capaz de deixar o reino infernal de um portal que já foi estabelecido por Noah quando os precursores estavam caçando os próprios infernais algumas semanas atrás. Suas outras habilidades de invocação foram canceladas, pois a única coisa que restava no primeiro reino infernal era atualmente um Behemoth dracônico que estava colhendo os frutos dos pontos de habilidade. Com essas coisas de lado, o antigo clone de sangue começou na primeira questão urgente, usar a técnica que recebeu como um senhor infernal para cultivar a lei do caos. Ele sentou-se no centro do grande salão enquanto fechava os olhos, espalhando seus sentidos para cobrir todo o seu corpo e os arredores enquanto ativava Disciple of Chaos. Desta vez, ele se certificou de que nenhum pingo de caos apareceria em seu corpo principal, que ainda estava se movendo no reino celestial, enquanto a origem única era colocada em overdrive. Oong. Uma onda escura de energia foi liberada quando ele lançou essa habilidade pela primeira vez, essa onda de energia voltando de forma circular ao seu redor enquanto lentamente começava a vibrar. Estrondo. Esta vibração contínua parecia ser este círculo, este campo do caos, expandindo-se e contraindo-se rapidamente à medida que, pouco a pouco, pequenas partículas escuras começaram a aparecer dentro deste campo.
Estas eram as partículas do caos que o discípulo do caos poderia formar em um campo do caos, a manifestação da essência do caos que iria reforçar a eles e suas habilidades. Aos poucos, as reservas de essência às quais o clone estava conectado foram liberadas livremente à medida que essas pequenas partículas do caos começaram a aparecer em massa por todo o campo do caos. Os arredores tremeram quando os infernais ao redor do castelo começaram a sentir a convergência da poderosa aura da lei do caos, olhares respeitosos surgindo em seus rostos enquanto realizavam suas tarefas. Ao redor do clone, parecia que comportas de energia escura estavam se reunindo enquanto Noah sentia uma nova fonte de força continuar a crescer dentro dele, seu olhar observando uma nova seção em seu painel de estatísticas que mostrava o número constantemente crescente de partículas do caos. Noah Osmonte, título, S, Senhor Infernal, variante. Linhagem, Ons, progenitor vampiro, despertar. Linha, S, do destino. 26.653. Partícula, S, do caos. 420. Núcleo de origem, S, fogo 2. Vitalidade, Void. Foco, força, Void. Lei, S, água 11, espaço 8%, destino, 26%, fogo 11%, caos 0,000042%. O número de partículas do caos aumentava constantemente à medida que mudava rapidamente de algumas centenas e ultrapassava 1000, a convergência da essência ao redor da área em que o clone estava só ficava mais selvagem à medida que os céus acima do castelo começavam a escurecer. O respeito que os infernais ao redor sentiam só aumentou, enquanto o sétimo Lorde Infernal Azula apareceu nos céus enquanto seu olhar se fixava no castelo em que Noah estava, um sorriso brilhante se espalhando por seu rosto como o oitavo Lorde Infernal, o Infernal que era conhecido como Hiker também apareceu ao lado dela para assistir a esse espetáculo. Ele pelo menos tem talento para avançar rapidamente, você não acha? Azula disse com um tom alegre enquanto continuava a observar a convergência da essência e do caos ao redor do castelo. Hiker respondeu com uma expressão impassível enquanto assentia. Ele tinha que ter pelo menos alguma habilidade para poder permanecer no assento do nono Lorde Infernal. Além disso, qualquer um que cultive a lei do caos usando o discípulo do caos, pela primeira vez inicia uma mudança como esta. Isso desaparecerá em breve, à medida que ele seguir a mesma jornada de cultivo cansativa que todos nós fazemos. Ele esperançosamente ganhará algum poder nos próximos anos, antes que a guerra comece. Hiker disse isso com uma expressão nada impressionada enquanto os dois lordes infernais continuavam a observar o fenômeno no ar, esperando para ver por quanto tempo essa convergência da essência do caos continuaria a medir a genialidade deste novo Lorde Infernal. Seus olhos observaram enquanto suas impressões mudavam gradualmente, notando que as nuvens de partículas do caos não estavam realmente diminuindo com o passar do tempo, mas na verdade se tornando ainda mais densas antes de descerem em direção ao ser singular que cultivava dentro do castelo. Aspas reticências aspas. Bem, acho que é impressionante agora. Já se passaram alguns minutos, e com uma quantidade tão grande de partículas de caos convergindo, ele pode ser considerado um gênio que obteve alguns milhares durante sua primeira sessão. Azula apenas sorriu brilhantemente quando Hiker disse isso, seu olhar olhando para frente com expectativa conforme o tempo passava, a nuvem circundante de partículas do caos na verdade não diminuía nem um pouco, e na verdade estava se tornando ainda mais densa. 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, estrondo. Um tremor percorreu as mentes de muitos dos infernais no segundo reino infernal, muitos deles já percebendo o fenômeno estupendo de intensa convergência de partículas do caos que só continuavam a ficar cada vez mais densas. O rosto de Hiker ficou pálido enquanto até Azula olhava para frente em estado de choque, a implicação de manter a convergência dessa juba de partículas do caos que continuavam a descer para o castelo tinha um significado enorme. Semelhante às linhas do destino, aqueles que eram verdadeiramente proficientes na lei do destino condensariam algumas centenas ou alguns milhares de linhas do destino em sua primeira iniciação de
discípulo do destino, enquanto eles estariam limitados a condensar algumas dezenas de linhas do destino ou no máximo 100 todos os dias depois disso. Isso criou uma jornada muito longa e árdua para aqueles que cultivavam as leis supremas, onde eles tiveram que encontrar outros meios, como influenciar a vida de milhões ou ceifar a vida de seres proficientes na lei do caos oposta, para aumentar seu cultivo rapidamente. Este conceito era o mesmo para as partículas do caos da lei do destino, e foi por isso que os dois senhores infernais ficaram chocados, pois podiam presumir que o número de partículas do caos sendo condensadas deveria ter ultrapassado há muito tempo 10.000, e não parecia que estava parando. Hiker não pôde deixar de soltar uma exclamação enquanto observava esse fenômeno confuso. O que diabos é isso? ... Fim do capítulo. Capítulo 410 Cultivo duplo. Voltando uma hora inteira quando Noah iniciou pela primeira vez, discípulo do caos, o processo estava acontecendo de forma semelhante ao que ele esperava de suas experiências na condensação das linhas do destino. Ele viu o fluxo constante de partículas do caos preencher seu campo do caos em expansão, sua taxa constantemente aumentando quando o número logo passou de 10.000 e continuou em frente, mostrando que seu suposto talento para esta lei do caos superou até mesmo a lei do destino. Mas foi apenas isso, pois ele se observou obtendo mais algumas centenas de partículas do caos antes que o caos convergente atmosférico começasse a estagnar e reduzir. Ele estava prestes a aceitar esse resultado quando pensou nas palavras de Boros sobre como eles aumentaram rapidamente suas linhas do destino derrotando os behemoths do caos e usando seus materiais. Usando as partes de seus corpos e purificando as enormes quantidades de caos entrincheiradas em seus corpos, seria possível obter as linhas do destino muito mais rápido. Este pensamento passou pela mente de Noah quando ele escolheu se tornar ousado brevemente, testando as águas e esta teoria enquanto, discípulo do caos, foi iniciado, ele também ativou, discípulo do destino. Estrondo. Um tremor passou por seu corpo no momento em que a habilidade foi iniciada, algumas linhas douradas do destino começaram a vir em sua direção. Mas a intrusão dessas linhas do destino foi como se gasolina fosse derramada no fogo, fazendo com que as partículas do caos circundantes pelas quais elas estavam passando no campo do caos tremessem violentamente enquanto atacavam as linhas do destino que se aproximavam e as eliminavam completamente. Ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação. Noah observou essa mudança com uma expressão chocada no momento em que essas linhas douradas do destino foram desintegradas, as partículas do caos circundantes ficaram excitadas quando ainda mais delas convergiram para ele, o número que havia estagnado em 10.836 empurrando para cima quando ultrapassou 11.000 muito rapidamente. Ele continuou a derramar mana na habilidade, discípulo do destino, enquanto numerosas linhas do destino desciam e tentavam se fixar em seu corpo, mas no momento em que entraram em contato com o campo do caos, foram totalmente destruídas antes mesmo de chegar ao corpo de Noah, a reação que Boro falou sobre aumentar as linhas do destino purificando o caos, na verdade sendo usado ao contrário, onde quaisquer linhas do destino condensadas foram rapidamente apagadas pelas partículas do caos que cercavam Noah quando ele foi recompensado com ainda mais partículas. Ele sentiu como se estivesse tocando o precipício de algo tremendo enquanto continuava, a única coisa que ele estava queimando era sua mana, já que o número de linhas do destino permanecia constante em 26.653, mas suas partículas do caos aumentavam gradualmente à medida que ele avançava. Discípulo do destino ativado. Ele observou por mais 10 minutos enquanto contava mais de 100 linhas do destino aparecendo e tentando entrar em seu corpo, mas elas foram finalmente destruídas no momento em que chegaram ao campo do caos, nunca entrando em contato com ele como regra normal, onde ele poderia condensar 100. As linhas do destino foram violadas, ainda mais delas caindo, pois nunca se tornaram vinculadas a ele e continuaram a ser destruídas. Foi um ciclo fantástico onde Noah estava usando apenas uma imensa quantidade de mana para manter as duas técnicas, discípulo do destino e discípulo do caos,
ativas enquanto ele simplesmente observava as muitas partículas do caos presentes devorando as linhas do destino. Os números continuam a disparar como se uma reação química estivesse ocorrendo, fazendo com que a nuvem de partículas convergentes do caos só se tornasse mais densa com o passar do tempo. Isso nos levou ao tempo atual, onde era 1 hora depois, e Noah já tinha o número de partículas do caos até 13.000, acumulando mais 2.000 partículas do caos que ele teria que passar 20 dias condensando lentamente em apenas 1 hora. Esta situação fez com que seus olhos brilhassem com um belo esplendor quando um pensamento chocante passou por sua mente. Se esse número permanecesse o mesmo, se ele pudesse realmente condensar 2.000 partículas do caos em cerca de 1 hora, isso não significaria que ele poderia ter mais de 1 milhão em apenas um mês. Reticências. Essa ideia o deixou sem palavras, pois parecia chocante demais para ser verdade. Se essa mesma técnica pudesse ser aplicada às linhas do destino, isso significava que ele poderia alcançar e até mesmo ultrapassar um ser como o grão-mestre Vredral no espaço de um mês. Colchete que abre. Parece ser possível. Seus pensamentos foram afirmados enquanto o sistema planetário de seu mundo natal soava, a confirmação deixando Noah ansioso quando ele havia encontrado um caminho que fez com que o peso que ele sentia por saber muitas verdades sobre sua situação atual levante um pouco. O período de um mês também é o mesmo se você estivesse cultivando uma única lei suprema. Se você colocasse a lei do destino na equação também, você faria apenas metade do progresso, mas em ambas as leis supremas. Noah assentiu enquanto muitos pensamentos continuavam passando por sua mente. Também testamos o acúmulo de linhas do destino no espaço temporal da Terra espiritual, onde a proporção única de tempo na verdade não afetou a condensação das linhas do destino, permanecendo o número em 100 em termos do tempo real do universo. Sim. Quando Noah criou seu antigo clone de sangue, uma das primeiras coisas que ele testou no espaço temporal da Terra espiritual foi se ele poderia usar a passagem do tempo no espaço temporal para contornar a restrição de só poder acumular cerca de 100 linhas do destino, cada dia. Mas ele descobriu, desapontado, que mesmo com a proporção aumentada em que os dias passavam no espaço temporal, no momento em que as 100 linhas do destino foram condensadas, um dia inteiro teve que passar no mundo exterior antes que mais delas descessem. Foi por isso que, embora seu clone estivesse ativamente no espaço do tempo, aumentando a proficiência em habilidades e treinamento, o número de linhas do destino ainda havia crescido na mesma proporção nas últimas semanas. Esta limitação não desanimou Noah, pois agora ele tinha em mãos esta situação única que lhe permitiria facilmente acumular numerosas partículas do caos e, por extensão, muitas linhas do destino pelo tempo que desejasse. Embora eu já possa ver outra limitação ocorrendo no futuro quando você entrar no estágio de 1 milhão ou mais. Observei que o uso de mana aumenta exponencialmente quando você atinge a marca de 10.000 tanto para Fatlines quanto para Chaos Particles, o que significa que aumentará ainda mais à medida que você continuar no futuro. Isto é especialmente verdade com este novo método que você está usando atualmente, onde a essência que você queima para manter constantemente, Fatis Disciple, e Disciple of Chaos, não tem nenhum problema ou consequência agora, mas pode causar tensão conforme você se aproxima, perto do número de 10 milhões de linhas do destino ou partículas do caos e chegar perto de dominar essas leis supremas através deste método de cultivo duplo. Ouvindo essas palavras do sistema planetário sobre possíveis limitações em termos de algo que ele considerava ter uma quantidade infinita, seus olhos brilhou com uma aura opressiva enquanto pensamentos perigosos saíam dele. Se uma tensão na energia puder ocorrer no futuro, quando eu estiver perto de dominar essas leis supremas, simplesmente cortarei esse problema pela raiz agora mesmo. O sistema planetário simplesmente mencionou que haveria uma tensão se ele queimasse mana constantemente, pois mantinha as duas habilidades ativas quando o número de linhas do destino ou partículas do caos atingisse milhões, o que significa que ainda não seria tão difícil assim, problema e seria simplesmente uma tensão. Mas mesmo isso ele não queria ouvir, porque em seu coração a mana que ele poderia usar sempre foi infinita.
A ideia de haver uma tensão nunca deveria surgir quando se tratava dele. Seus olhos brilharam enquanto ele afirmava seus próximos passos enquanto continuava a acumular ainda mais partículas do caos. Se as conexões de alguns planetas não forem suficientes, simplesmente me ligarei a mais 100. Se mais 100 não forem suficientes, simplesmente os atualizarei para se tornarem reinos. Mana, nunca será um problema para mim. Pensamentos arrogantes e dominadores giravam em sua mente enquanto ele examinava o abundante conhecimento que agora possuía sobre a galáxia Novos, as ideias dos mundos e como eles se tornaram reinos sendo extremamente claros em seus olhos enquanto ele ansiava por um grande futuro. Fora do castelo onde ele cultivava simultaneamente, discípulo do destino e discípulo do caos, dois senhores infernais estavam olhando para esta cena com rostos pálidos enquanto pensavam que o gênio deste novo senhor infernal era simplesmente monstruoso demais. Fim do capítulo. Aquele que não está contente com aquilo que tem, não se contentaria nem mesmo com o que gostaria de ter. Sócrates.